Boa tarde. Hoje eu quero explicar para vocês sobre as capitanias hereditárias e sobre os bandeirantes. Então vamos lá. Bom, nós paramos na expedição colonizadora, né? Então aqui na nossa terra já estavam as pessoas já estavam morando aqui. Só que o rei de Portugal, o Dom João, que era o Dom João naquela época, não estava muito satisfeito com essa organização. Então ele resolveu dividir todo aquele pedaço, aquele território português, né, em 15 pedaços, em 15 lotes de terra. Esses pedaços, eles eram chamados de capitanias, tá? E esses 15 lotes de terra, eles foram entregues a 12 pessoas de confiança do rei, chamados donatários. Esses donatários recebiam uma carta de doação, que a carta de doação era um documento, onde nessa carta havia escrito as obrigações dos donatários, que era cuidar, proteger aquela terra e cultivar também. Bom, as capitanias, elas eram hereditárias. O que é isso? Elas passavam de pai para filho. Então, o donatário, se acontecesse alguma coisa, se ele morresse, ficasse mais velho, ele passaria para o filho dele. E o filho dele teria as outras obrigações, todas as obrigações que ele tinha descritas naquela carta de doação. Tá? Bom, então dessas 15 capitanias, somente 2 deram certo. Por quê? Porque essas 2 tinham um solo muito bom, que é chamado solo massapê, que nesse solo ele é muito fértil e ele é composto de argila, e o clima, que é tropical, tá? Então é um clima quente e é um clima úmido. Então essas 2 capitanias que prosperaram foram as capitanias de Pernambuco e São Vicente. Então, lá no Nordeste, a cana-de-açúcar, a cana-de-açúcar já estava sendo plantada, cultivada nessas capitanias. Ela foi o principal produto naquela época, ela se tornou a principal economia do Brasil. E houve uma grande ocupação lá na região do Nordeste. E aí foram necessárias as criações dos fortes portugueses. Os fortes portugueses eram aquelas construções bem altas, onde os portugueses ficavam lá de cima, observando, vigiando todo o litoral, e assim eles acabavam impedindo e se preparando para possíveis ataques e invasões, né, na nossa terra. Bom, lembra que os índios eles estavam trabalhando de forma escrava, né? Cultivando a terra, procurando pau-brasil, procurando riquezas. Então, a partir deste momento, muitos índios, eles fugiram, outros adoeceram, e aí foi necessário uma nova mão de obra, outras pessoas para trabalharem aqui. Então, os portugueses, eles foram até a África e traziam navios, chamados navios negreiros, cheios de africanos, para trabalhar como escravos aqui nos engenhos. Os engenhos eram aqueles lugares onde era cultivada a cana-de-açúcar e onde era fabricado o açúcar. Então, os africanos, naquela época, eles trabalhavam nos engenhos, da mesma forma como os indígenas também estavam trabalhando naquela época, de forma escrava, né? Então, eles tinham que trabalhar durante muito tempo, um longo período, sem alimentação, sem higiene, e aí muitos deles começaram a fugir, começaram a escapar, assim como os índios, né? Sofreram maus tratos. Então, o que aconteceu? A colônia portuguesa percebeu que havia necessidade de enviar pessoas para cuidar desta parte. Então, os bandeirantes surgiram. E o que eles faziam? Os bandeirantes, eles vinham com a intenção de capturar os índios que haviam fugido, né? E de encontrar novas riquezas desta vez minerais, tá bom? Só que esses bandeirantes, eles ajudaram muito, eles contribuíram para o desenvolvimento de muitos povoados, só que eles agiram de maneira muito violenta. Eles acabaram destruindo muitas aldeias, eles acabaram com grande parte da população indígena e causaram muitas mortes, muitas mortes. Bom, só que com os bandeirantes foi possível encontrar ouro, a descoberta do ouro, em Minas Gerais, na região sudeste.
E aí, essa região acabou recebendo muitos imigrantes, então pessoas de vários países que tiveram interesse em trabalhar nessas terras para cultivar e para procurar riquezas, tá? E aí foi nesse momento que surgiu o tropeirismo, porque o tropeirismo foi a primeira atividade econômica, primeiro comércio aqui no Brasil, né? Os tropeiros, eles traziam alimentos e mercadorias e eles caminhavam por toda a região das minas, vendendo estes produtos, e os boiadeiros, eles conduziam o gado. Então, eles vendiam alimentos, mercadorias e vendiam o gado também, tá bom? Então, agora, vocês precisam ler o textinho do caderno, ler o textinho do livro, é um texto bem grande no livro, e fazer os exercícios, tá bom? Beijo!